Olá, iniciar mais uma aula de Geografia do segundo ano. Sou a professora Luiziana Santos Gonçalves. Vou dar continuidade sobre migrações no Brasil, falar sobre os movimentos emigratórios no Brasil, que é aquele movimento de saída dos brasileiros, tá? Para ir para outro país. E também falar sobre o Brasil na rota dos imigrantes do século XXI. Na rota dos imigrantes, tá? Imigrante é aquela pessoa que sai do seu país de origem para ir para outro país. Pode ser que fique temporariamente naquele país ou permanente. Então, vou falar sobre os movimentos imigratórios no Brasil e o Brasil na rota dos imigrantes do século XXI. Os movimentos emigratórios no Brasil, que é esse movimento de saída do brasileiro do país para ir para outros países, né, é uma imigração recente. Então, a saída de brasileiros foi significativa no período de 1980 a 2000. O saldo migratório diminuiu nos últimos anos, tá? Esse saldo migratório continua tratando sobre a saída de brasileiros. O motivo pelo qual diminuiu essa saída de brasileiros para outros países foi a crise econômica mundial em 2008, que também ocasionou o retorno de alguns brasileiros para o país, tá? Com a crise que teve na Europa, tá? Também em Portugal, que é um dos países onde mais tem brasileiros, tá? Residentes. Houve, então, um retorno de brasileiros para o nosso país, para o seu país de origem. Então, há uma interferência dos países receptores, os países que recebem esses brasileiros, exemplo de Portugal, que já citei, dos Estados Unidos. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o fluxo de brasileiros para o exterior diminuiu 28%. Esse é um dado de 2010 e 2013. Só que não quer dizer que com essa diminuição de brasileiros para o exterior, não quer dizer que ainda assim há uma quantidade elevada de brasileiros que vão principalmente para os países mais desenvolvidos, os países europeus, em busca de melhor condição de vida. Outro dado é que no fim da década de 2000, 65% das imigrações eram de brasileiros retornando ao Brasil. Então, aqui, ó, na década de 2000, já citei a crise econômica mundial de 2008, a crise no capitalismo. Então, devido a essa crise, houve um retorno de imigrantes para o Brasil, um retorno dos brasileiros para o seu país. Então, esse aqui é um dado, tá? Que 65% dessas imigrações eram de brasileiros retornando ao Brasil. Gente que permaneceu muito tempo em outros países e resolveu retornar para o Brasil. Acelerou os fluxos migratórios, apresentou forte aumento da imigração ao mesmo tempo que passou a receber imigrantes de países vizinhos. Tanto aumentou o fluxo de pessoas saindo do Brasil, quanto aumentou o fluxo de pessoas entrando no Brasil. Então, houve um aumento da emigração e houve um aumento também da imigração. Ainda assim, com todos esses dados e alguns dados, tá, de retorno de brasileiros para o país, o saldo migratório no Brasil é negativo. O que quer dizer esse saldo negativo? Continua saindo bastante brasileiros para ir para outros países. Então, esse saldo ele é negativo, mas sai brasileiros para ir para outros países em relação à quantidade de imigrantes que entra no nosso país. Imigrantes continuam a tratar sobre brasileiros, tá? Que deixam o país para ir, por exemplo, para a Europa.
tá? Então, há bastante brasileiros na Europa. Os brasileiros constituem a maior comunidade de imigrantes em Portugal em 2014. Portugal é conhecido por receber brasileiros, tá? Os brasileiros, eles gostam muito de ir para Portugal. E também um fator que ajuda nessa decisão é a língua, tá? A Alemanha também, a Espanha, o Reino Unido e a Suíça e a Itália também são recebedores de brasileiros. Então, citei alguns países europeus que recebem imigrantes, tá? Que recebem um imigrante brasileiro. Também os brasileiros, eles vão muito para os Estados Unidos. Então, é o principal destino de brasileiros ainda hoje. Grande número de imigrantes brasileiros são ilegais, tá? O que entram nos Estados Unidos com a ajuda dos coiotes, que são aqueles atravessadores ilegais. Então, logo, esses imigrantes brasileiros ilegais que estão nos Estados Unidos, eles exercem, tá, algumas funções que exigem pouca qualificação profissional. Não quer dizer que esses brasileiros que saem dos países, tá, que saem do nosso país, eles não são uma mão de obra qualificada. Só que, como são ilegais, não tem uma documentação de permanência nos Estados Unidos, eles acabam sendo empurrados para esses serviços, essas funções que exigem pouca qualificação profissional. É exemplo de trabalhadores que atuam na construção civil, empregados domésticos ou em restaurantes e lanchonetes. Então, observem vocês que são trabalhos que não requerem uma qualificação profissional. Então, saem dos seus países para exercer essas profissões. Embora seja uma profissão que não requer uma qualificação profissional elevada, nos Estados Unidos eles acabam ganhando mais. E esses brasileiros, eles acabam suprindo sua família, acabam mandando dinheiro para ajudar financeiramente suas famílias, ou guardam dinheiro para, na volta ao Brasil, abrir alguma empresa, tá? Ter uma autonomia profissional. Então, assim como o caso de pessoas que saem de outros países, o emigrante, o brasileiro, ele sai do Brasil em busca de uma melhor condição de vida. Já que no nosso país nós não temos, tá, uma cultura de guerra, nós não temos muitas catástrofes naturais, que são algumas causas de saída de pessoas de determinados países. Não é o nosso caso, tá? O brasileiro, ele não sai por motivo de guerra. Ele vai em busca de melhor condição de vida, ou mesmo por uma opção, tá, de moradia em outro lugar, ou vai estudar, ou vai trabalhar, tá? Então, são esses os motivos da deixada do brasileiro ir morar em outro país ou trabalhar, mesmo que ilegalmente. Citei aqui os exemplos dos brasiguaios e os decassegues, tá? Aqui são 2 exemplos de imigrantes, tá? Brasileiros. O brasiguaio é a designação informal dada aos brasileiros e seus descendentes que se estabeleceram em território paraguaio, nas áreas próximas à fronteira com o Brasil, a partir da década de 1970. A maioria deles são agricultores originários da região sul, principalmente do Paraná. Então, esse brasiguaio aqui, tá, é a mistura de brasileiro com paraguaio. São brasileiros que atuam lá, que residem lá na região de fronteira, tá? Não deixando de falar que essa residência, tá, em algumas cidades próximas às fronteiras do Brasil, ela não é pacífica, tá? Esses brasiguares, eles têm alguns atritos, principalmente com a população local, eles não são bem vistos, tá? Eles ocupam uma localidade, tá? Ocupam grandes regiões, então tem conflitos principalmente com a população desses lugares. Então, são principalmente do Paraná e trabalham na agricultura, tá? Então, eles têm algumas fazendas nessas regiões de fronteiras, tá? Entre Paraguai e Brasil.
Decassegue, tá? Os decassegues é uma palavra de origem japonesa que significa trabalhador provisório fora de seu país de origem, tá? Fora de seu país de nascimento. Então, é uma designação para os trabalhadores brasileiros que vão tentar uma melhor condição de vida no Japão. Então, tem essa denominação. Com a crise também que teve em 2008, muitos desses brasileiros, muitos desses decassegues, tá, ficaram desempregados. E houve um plano, tá, no Japão, todo um planejamento que incentivou a contratação de japoneses, tá? Então, muitos desses brasileiros, eles perderam seus empregos, tá? A expressão foi adotada pela colônia nipo-brasileira para designar aqueles que foram para o Japão em busca de trabalho. Então, o decassegue é um imigrante, é um brasileiro, que foi para o Japão, que permanece no Japão, tá? Para trabalhar provisoriamente. Tá? Então, isso que é um decassegue. Então, um dos principais problemas, tá, é a permanência dessas pessoas, é o desemprego mesmo, tá? Com a crise de 2008, aumentou, tá, o número desses decassegues desempregados. Mas, ainda assim, esses decassegues, eles são muito bem, eles são bem recebidos, tá, para trabalhar em algumas empresas, tá? Esses decassegues, ainda hoje, eles são contratados. Já o Brasil na rota dos imigrantes do século XXI. Aqui vai tratar sobre a entrada de pessoas de outros países no Brasil. Tá? Nós temos o exemplo, tá, o Brasil, ele é conhecido como um bom recebedor, ele recebe bem o estrangeiro, o imigrante. Então, aqui no século XXI, o Brasil, ele está sendo opção, tá, para esses imigrantes. A partir da última década do século XX, nós recebemos os chineses, angolanos, moçambicanos, tá? Em 2010, nós tivemos novos fluxos migratórios de refugiados haitianos, sul-coreanos e bolivarianos, refugiados sírios, angolanos e colombianos. Já expliquei para vocês a diferença entre imigrantes e refugiados. O imigrante é uma pessoa que sai de livre e espontânea vontade do seu país, tá? Para ir para outro país. Já os refugiados, tá? Eles saem por motivo de guerras, eles são obrigados a deixar seus países de origem. Muitos deles correm risco de perder sua vida, tá? Então, são geralmente pessoas oriundas de países que estão em guerras. Exemplo dos sírios, tá? Os angolanos e colombianos. Então, quando eles chegam, refugiados em um país, eles pedem um visto de permanência, tá? E ficam como residentes refugiados, o que já é diferente dos imigrantes, tá? Eles não são forçados, tá? Então, o Brasil, ele tem todos esses povos que residem no Brasil, que recebem, tá? Esses estrangeiros. Quem cuida, tá? O órgão responsável, tá, pela permanência do estrangeiro no Brasil, tá, é o Ministério da Justiça. É o órgão responsável pela regularização jurídica de permanência dos estrangeiros, tais como naturalização e deportação. Tá? Essa deportação aqui, tá, em muitos países, tá, exemplo do Brasil, ou mais conhecido, tá? Os Estados Unidos, tá? Quando é comprovado que um residente ele está ilegalmente em um país, ele pode ser deportado, ou então ele pode ser naturalizado. No Brasil acontece mais a naturalização, tá? Que é a permanência dessas pessoas no país. O Estatuto do Imigrante da década de 1980, tá? Esse estatuto ele já entrou em desuso. A partir de 2015, uma nova lei foi aprovada e deve acelerar o processo de integração dos imigrantes à sociedade brasileira e garantir o acesso ao sistema de saúde e ao trabalho formal.
Então, essa nova lei, ela cuida, tá? Para que esses imigrantes, eles tenham uma boa condição de vida e uma boa permanência no país. Então, eles vão cuidar desde o acesso ao sistema de saúde ao trabalho formal. E também existe muitas ONGs, tá? Que recebem esse imigrante, ajudam eles a aprender a língua, tá? Que é um problema quando o imigrante ele entra em determinado país, tá? Quando ele não tem o domínio da língua daquele país. E até mesmo para conseguir trabalho, saber se comunicar é muito importante. Aqui são as referências, utilizei o Baldrá e André, que é o livro didático que nós utilizávamos em sala de aula. Até a próxima, muito obrigada.